nós vamos ler a partir do versículo 17. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, e sim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, ó Deus, porque reconhecemos que nós precisamos de Ti. Nós saímos das nossas casas e viemos até este lugar, porque, ó Deus, a nossa alma, sem o Senhor, ela será vazia. A nossa vida nesse mundo, ó Deus, sem o Senhor, não terá sentido algum. Por isso, ó Deus, nós pedimos a Ti, que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar, ó Deus, a fazer a Tua vontade, a compreender a Tua palavra, ó Deus, a fim, ó Deus, de que o Teu nome seja glorificado. Nós não estamos aqui, ó Deus, para sermos exaltados. Nós não estamos aqui porque somos bons ou merecemos. Nós estamos aqui, ó Deus, pelo contrário, porque nós somos miseráveis pecadores, a qual não podemos fazer nada por nós mesmos, ó Deus, mas sabemos, ó Deus, se o Senhor quiser, se for da Tua vontade, ó Deus, o Senhor pode alcançar os nossos corações e nos purificar dos pecados. Se for da Tua vontade, ó Deus, o Senhor pode nos curar, pode transformar a nossa alma, pode renovar o nosso espírito, ó Deus, pode, ó Deus, fazer milagres de salvação em nossas vidas. Amém. É por isso, ó Deus, que nesse momento, nós, ó Deus, esperamos ouvir a Tua palavra, ó Deus, a fim, ó Deus, de que o Senhor, ó Deus, faça uma obra em cada um de nós que estamos aqui nessa noite, pobres pecadores. Nos abençoe neste momento, que o Teu Espírito possa, ó Deus, convencer cada um de nós dos nossos pecados, da Tua justiça naquela cruz e do Teu juízo vindouro que virá sobre todos os homens. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao Sermão do Monte, que foi o primeiro grande sermão que Jesus então prega na Bíblia. Esse Sermão do Monte, ele é marcado por muitos ensinamentos práticos na vida cristã. Então, muitos ensinamentos nós usamos no nosso dia a dia como cristãos. E hoje nós vamos dar continuidade nesse primeiro grande sermão que Jesus, então, ele nos ensina. E esse sermão, ele se inicia com as bem-aventuranças, que são as marcas do verdadeiro cristão. São as mudanças e transformações que Deus, ele fez em nossas vidas, ao nos converter dos nossos pecados e salvar a nossa alma. Então, ele muda a nossa vida, ele muda o nosso coração, ele nos transforma. E isso é falado no início do capítulo 5 de Mateus, com as bem-aventuranças. E depois que Jesus ele fala sobre essas bem-aventuranças, ele então vai dizer que essas pessoas que foram salvas, elas agora que nasceram de novo, elas agora que se tornaram uma nova criatura, elas vão se tornar o sal da terra e a luz do mundo. Agora Deus usaria esse povo que antes estava na escuridão do pecado, ao salvar esse povo dos seus pecados, agora Deus iria agora usar esses homens, essas mulheres,
agora ser instrumentos dele nesse mundo, como o sal da terra e como a luz do mundo. Então, depois disso, Jesus, agora, que nós lemos aqui, ele vai apresentar como que ele veio aqui a este mundo. Que ele veio a este mundo, como nós lemos aqui, no versículo 17, para cumprir toda a lei. E cumprir toda a lei de forma perfeita, afirmando a verdadeira intenção da lei e a sua interpretação correta. Então Jesus, ele fala agora que ele veio a este mundo. E ele veio para quê? Para cumprir toda a lei. Cumprindo toda a lei de forma perfeita. E ao cumprir toda a lei de forma perfeita, ele agora vai mostrar a verdadeira intenção que a lei quer nos ensinar. A verdadeira interpretação, a interpretação correta das Escrituras. E é importante nós entendermos isso, meus irmãos, por causa das inúmeras interpretações erradas que eles faziam já naquele tempo com relação à lei. Eles, naquela época, já se consideravam pessoas boas e não tão pecadoras como as outras pessoas. Você lembra aqui o que o Léo leu aqui no início? Que o fariseu, quem era o fariseu? O fariseu era um grupo religioso, que era o principal grupo religioso daquela época. Então aqui Jesus mostra o coração do fariseu, quando ele vai ao templo orar. Então quando o fariseu, esse religioso, ia ao templo para orar, o que ele fazia? Ele falava o que para Deus? Ele falava: Senhor, eu sou uma pessoa boa, eu dou o dízimo, eu não sou injusto, eu sou fiel, eu faço tudo de bom, eu sou uma pessoa boa, eu não sou como aqueles homens pecadores. Então, olha o que ele dizia na oração. Imagina, nós chegarmos aqui na igreja e começarmos a orar: Senhor, glória te dou, porque eu não sou como aquelas pessoas lá de fora pecadoras. Eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa justa, ó Deus. E é por causa disso, ó Deus, que o Senhor vai me abençoar. Então, a oração que o fariseu fazia era a oração que estava no coração deles, era o que estava implantado na mente deles, que eles eram pessoas boas e justas, e que não eram pecadores como as outras pessoas. Mas, nesse mesmo tempo, então vai publicando um outro grupo de pessoas. E ele faz o quê? Ele nem ousava olhar para o alto. E ele batia no peito, falando: Senhor, ser propício, me ajuda, porque eu sou um pecador. E Jesus fala o quê? Que foi este que foi para casa justificado. Então, o coração daquela época dos religiosos era um coração que eles não se achavam pecadores como os outros. E eles achavam que cumpriam a lei de uma forma perfeita. Senhor, eu sou justo. Senhor, eu dou dízimo. Senhor, eu faço aquilo. Senhor, eu não sou como os outros. Os outros não. São maus e pecadores, mas eu não. Eu cumpro corretamente a lei. E essa interpretação errada da lei que Jesus vai começar a descortinar para nós entendermos. Porque se nós entendermos errado essa interpretação, nós nunca vamos precisar de Cristo. Você vê que em nenhum momento ele fala: Senhor, eu preciso de ti, na oração. Mas ele sempre falava: Senhor, eu sou bom em tudo que eu faço. Então, ao reconhecermos os pecados como publicano, ao ele reconhecer, ele falou: Senhor, eu sou pecador, por isso eu preciso de ti. É o momento então que ele começa a entender e se entregar e depender do Senhor. Então, para nós dependermos do Senhor, nós precisamos de entender a gravidade dos nossos pecados. Havia também, nós todos já sabemos, uma passagem aqui da Bíblia, lá em Mateus 19, 16, de um jovem muito rico. Vocês todos lembram dessa passagem. E esse jovem chega para Jesus e fala assim: bom mestre. Geralmente, eles viam os mestres, os pastores da época, e falavam: aquelas pessoas são pessoas boas. Olha lá o meu pastor, como ele é bom. Olha o mestre, como ele é bom. Então ele chegava: um bom mestre. E Jesus só dá um corte: ninguém é bom senão um, que é Deus. Já para mostrar o quê? Que nem um homem é bom. Somente Deus é bom. E aí
ele faz uma pergunta, esse mesmo jovem rico. E ele fala para Jesus: Jesus, o que eu preciso de fazer para ser salvo, para ir morar no céu? Olha que pergunta boa, talvez é a mesma pergunta que todos nós, né? Queremos saber a resposta. E Jesus falou o que para ele? Olha, você precisa de cumprir os mandamentos. Você não acredita o que aquele jovem falou para Jesus? Aquele jovem fala para Jesus uma coisa que é inacreditável: Senhor, eu já cumpro os mandamentos desde pequeno. Não, isso aí eu já faço. O que mais eu preciso de fazer? Guardar mandamento? Guardar a lei? Praticar a palavra? Não, isso aí eu já faço, eu já sei, eu já pratico tudo. Ou seja, eu vou para o céu. É só isso, Jesus, que precisa. E essa é a mentalidade de muitas pessoas. Elas acham que cumprem a lei. Elas acham que obedecem a Deus. Elas acham que são boas. Elas acham que vão para o céu. Porque elas fazem tudo o que está escrito na Bíblia. Mas agora Jesus, nessa passagem que nós vamos ler, ele vai mostrar claramente que não é nada disso. Que esse pensamento está errado. O pensamento dos fariseus daquela época era de se acharem justos, porque eles achavam que obedeciam, e olhar para os outros injustos porque não obedecem. Quando Jesus estava comendo lá com as pessoas, o que eles olhavam e falavam? Ah lá, está comendo com os pecadores. Como se os outros fossem pecadores e eles não tivessem pecados. E essa mentalidade é a mentalidade de muitas pessoas que se tornam religiosas. Ao frequentar uma religião, ao se manterem em uma religião, de acharem que o fato de estarem em uma religião, ou de obedecerem às regras daquela religião, de roupa, vestimento, cabelo, agora eu vou para o céu, porque eu obedeço todas as coisas. E Jesus agora vai mostrar para nós como nós todos estamos totalmente distantes disso. Na Bíblia de Genebra, com relação a essa passagem que nós vamos ler agora, diz assim: ao dar ênfase à obediência externa dos fariseus, ao dar a ênfase à obediência externa, eles evitaram a real intenção da lei e então diminuíam as suas verdadeiras exigências. Os manuscritos do Mar Morto se referem aos fariseus como procuradores de coisas tranquilas, porque eles haviam acomodado e torcido a lei para que ela se encaixasse na realidade de suas vidas, na prática do dia a dia. Essa acomodação, ela eliminou a percepção deles da necessidade da graça e da dependência de Deus. O que ele está falando aqui? Que os fariseus religiosos começaram a adaptar a Bíblia no estilo de vida que eles viviam nesse mundo. Eles viviam nesse mundo, pegavam as Escrituras e começavam a colocar as Escrituras como padrão deles para as Escrituras e não da Escritura para eles. Então eles acomodavam a Bíblia. Isso aqui não é bem assim, vamos maneirar. Isso aqui também não é assim. Então eles começavam a facilitar todas as leis, para que então eles pudessem dizer que eles cumprem toda a lei, e ao eles dizerem que cumpriam toda a lei, não havia a necessidade então de Deus. Porque se eu obedeço, se eu cumpro toda a lei, e eu faço tudo certo, para que eu preciso de Deus? E aí eles começavam o quê? A viverem as suas vidas sem dependerem da graça e da misericórdia de Deus. E é o que muitos fazem. Muitos começam como pecadores e terminam como os donos da igreja, como as pessoas mais importantes do mundo. Como se já não precisassem mais do Senhor. Como se já não precisassem mais da graça de Deus. Então nós vamos começar agora a ver a real intenção da lei, que Jesus ele vai então nos mostrar. Então nós vamos ler agora do versículo 21 ao 26.
foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, Jesus, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro e reconcilia-te com o teu irmão, e voltando faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que teu adversário não te entregue ao juízo e juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhidos à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus, o que ele vai ensinar? Olha a mente dos religiosos. Na cabeça deles, apenas o assassinato era pecado. Eles falavam assim: olha, você pode fazer tudo com o outro, com o próximo, você só não pode matar, porque quem matar vai estar sujeito ao julgamento. Então Jesus, o que ele vai ensinar aqui? Ele vai ensinar que odiar uma pessoa é tão pecado quanto assassinar a pessoa. Na mente dos religiosos, era pecado somente o assassinato. Eles podiam xingar, brigar, odiar, e não era pecado para eles. Mas Jesus vai mostrar que a maldade que está dentro do coração é tão pecaminoso quanto a maldade fora do coração, que é exteriorizado como um assassinato. Jesus vai mostrar para aquelas pessoas que a forma que eles estavam interpretando estava errado. Ele falou: nós só não podemos matar, mas eu posso odiar. Odiava todo mundo, brigava com todo mundo, xingava todo mundo. Mas não é pecado, você não pode, é só matar. Jesus falou: não, peraí, vocês estão interpretando errado. Olha o coração de vocês. Vocês não estão matando, mas estão odiando. Como assim não é pecado? Vocês estão xingando o próximo, estão fazendo mal ao próximo, e não é pecado. Então Jesus agora ele começa a mostrar a verdadeira intenção da lei, a profundidade da lei, que quando a lei diz não matarás, ela está falando que nós não devemos fazer o mal para as pessoas, que nós não devemos odiar as pessoas. Por quê? O sentimento do ódio é o mesmo sentimento que está no coração do assassino. A única diferença é que o assassino, ele manifesta o seu ódio matando. Mas a pessoa, ela mantém o seu ódio dentro, só não mata. Mas o sentimento, o pecado, é o mesmo. Está dentro do coração. Jesus vai começar a trazer o entendimento que aqueles homens, eles não eram tão bons quanto eles achavam. Que eles não eram tão justos quanto eles achavam. E Jesus vai falar: olha, o mesmo que mata será condenado ao mesmo que odeia o próximo. Os dois estão debaixo da mesma condenação. Do versículo agora 24, 27... ao 32. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Então, somente isso, né? Eu só não posso adulterar. O resto, pode fazer o que quiser. Mente, eles tinham a consciência e eles achavam que eram justos, porque eles não adulteravam. Mas olha o que Jesus vai falar: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lance diante de ti. Pois convém que
se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo ao inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus, ele vai nos ensinar que olhar para uma mulher com intenção impura é tão pecado quanto o próprio adultério. É tão pecado quanto. Por quê? Porque a raiz do pecado está dentro do coração do homem. E eles davam ênfase ao exterior. O que eles falavam? Antes de comer tem que lavar a mão. Porque se comer com a mão sem lavar é pecado. Aí Jesus fala, mas vocês lavam a mão e não lavam o coração? Olha o coração de vocês. Está muito mais sujo que a mão. E vocês são preocupados com a mão e não com o coração. E muitas vezes é a mesma coisa que acontece. Jesus, ele quer mostrar para nós que nós somos pecadores, que nós somos maus, que não há ninguém justo entre nós. É isso que ele quer falar para nós, para aqueles homens. Ele está ali para salvar pecadores dos seus pecados. Quando ele vier, ele vai vir para salvar os homens dos seus pecados. Se você não tem pecado, você não será salvo. Mas se você entender que você tem muitos pecados, muito você vai precisar de Cristo. E muito Cristo vai te salvar. Muito Cristo vai te amar. Mas aquelas pessoas achavam, não, eu nunca adulterei. Mas o coração delas estavam cheio de pecados. Elas olhavam, cobiçavam, viviam nas imoralidades. Mas eu não pequei, mas eu não adulterei. Mas Jesus fala, só de vocês olharem, é o mesmo pecado. O que acontece? Que o adúltero, ele olha, cobiça e comete. E o não adúltero, ele olha e cobiça o mesmo pecado. Ele só não cometeu, mas teve os mesmos desejos imorais. É tão pecado quanto o próprio adultério. Eu fico imaginando essa multidão. Milhares de pessoas que se chegaram até Jesus se achando justas e praticantes da palavra. Imagina a cabecinha dele só baixando, né? Conforme Jesus ia falando, todo mundo ia ficando quietinho. Por quê? Porque todos são pecadores. Você lembra quando eles queriam apedrejar aquela mulher adúltera? O que Jesus fala? Vamos matar ela, a lei manda. Jesus fala, vamos, vai matar pecador? Então vamos. Se matar um pecador, tem que matar todos. Que atira a pedra quem não tem pecado. E todo mundo fez o quê? Deixou as pedras e voltou. Por quê? Porque todos são pecadores. Versículo 33 ao 37. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar o teu cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Olha que coisa interessante. Olha o pensamento. Eles acomodavam a lei naquilo que eles achavam que funcionaria na vida deles. No entendimento deles, o pecado era jurar no nome de Deus e não cumprir. Esse era o pecado. De falar o nome de Deus em vão. De jurar no nome de Deus e não cumprir. O que eles fizeram então? Eles pararam de jurar no nome de Deus e começaram a jurar no nome de outras coisas. Porque dessa forma, eles não eram obrigados a cumprir os seus juramentos. Não vou jurar por Deus não, então eu não vou cumprir aquele acordo, então eu vou jurar pelo céu, não é por Deus. Eu
vou jurar pela minha cabeça, não é por Deus. O que eu não posso é jurar por Deus, porque por Deus é pecado. Mas jurar pelas outras coisas eu posso. Então eles começaram a acomodar a sua vida e os seus pecados. Aqui a Bíblia não quer nos mostrar que não podemos jurar, não é que contra o juramento, porque há juramentos também no Novo Testamento depois. Mas o que ele quer mostrar para nós é que se nós falarmos, cumpramos a nossa palavra. O pecado é quando nós falamos e não cumprimos, seja no nome de Deus, seja em qualquer nome, não sei em nome de ninguém. É isso que ele quer nos dizer, que quer nos ensinar. Que quando nós falamos e não fazemos, nós estamos pecando. Não é só no nome de Deus que se peca. Então, ele não está falando aqui sobre proibição do juramento, e sim proibição do falso juramento. Eles entendiam que o pecado era somente quando juravam em nome de Deus e não cumprissem. Então eles começaram a jurar em nome do céu e por todas as outras coisas, com o propósito de não serem obrigados a cumprir os seus juramentos. Jesus vai dizer que eu devo cumprir a minha palavra todas as vezes que eu me comprometer com algo. Fora disso é pecado. Então olha a intenção da lei, a profundidade. Porque na cabeça deles, somente não pode jurar por Deus. Mas Jesus vai falar, não. Quando a tua intenção já é má, de falar, não vou jurar por Deus, vou jurar por outra coisa para não cumprir o juramento. Olha onde está a maldade, meu irmão. Olha o tamanho da maldade no coração do homem. Falar que vai jurar por outra coisa, imagina. Faz um compromisso com a pessoa e jura por outra coisa para não cumprir o compromisso. Olha como o coração do homem é mau. Mas sabe como eles se viam? Eu não sou injusto. Eu não sou como os outros pecadores. Eu sou uma pessoa má que cumpre toda a lei de Deus. E nós vemos que não. Jesus estava mostrando, vocês são pecadores. Vocês são os principais dos pecadores. Vamos continuar. Versículo 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso. Mas aquele que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ao que demandar contigo e tirar-te a tua túnica, a túnica é a roupa interna, a roupa de baixo que eles vestiam. Deixa-lhe também a capa é a parte externa, a roupa externa, túnica interna e capa externa. Se alguém quiser te arrancar a tua roupa interna, entrega também a externa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Então, aqui Jesus vai falar sobre a vingança. Você viu aí o prefácio? Vingança. O que significa? Olho por olho. Por que existia essa lei? Essa lei era para que a punição fosse equivalente ao crime cometido. Mas o que eles faziam com essa lei? Eles usavam essa lei para fazer uma vingança pessoal. Vocês lembram de Lameque? Lá na época, Lameque, descendente de Caim. Lameque diz assim, um homem me feriu, e eu fui lá e o matei. Você viu que é desproporcional. Não é o olho por olho. A pessoa feriu ele, mas ele então fez o quê? Uma vingança. Ele me feriu e eu fui lá então o matei. Era a mesma coisa que estava acontecendo nessa época. Eles estavam usando a lei de Deus para de vez fazer a justiça, serem justos e corretos nas coisas, para fazerem vingança. Aquela pessoa fez isso comigo. Agora ela não perde por esperar. Iam então aos tribunais para vingar o que a pessoa tinha feito com ela. Então eles estavam usando a lei não para o bem, não para algo justo, mas para vingança pessoal. Eles queriam se vingar das pessoas, fazer o mal, aproveitar da lei, a deixa da lei, para fazer o mal para as pessoas. E muitas vezes tinha falso testemunho, fazia de tudo que era bom, muitas vezes matava a pessoa para fazer o mal. Então eles usavam a lei para o mal. Era isso que eles faziam.
justiça mais o mal. Aqui quando fala ferir a face, né? No grego, é levar um tapa com as costas da mão. Não é levar um soco e ficar quieto. Apanhei, deu um soco na cara. Não é isso. Aqui é uma referência a um insulto. Uma pessoa insultou a outra. É nesse sentido. Então Jesus fala, né? No insulto, muitas vezes, é melhor perdoar do que levar para o tribunal, do que tentar buscar, naquele momento, usar da lei para uma vingança. Porque ela insultada, e aquilo ela ficava com raiva da pessoa, com ódio da pessoa. Então agora eu vou para o tribunal, porque agora ela vai ver o que eu vou fazer com ela. E Jesus fala, não, perdoa. É melhor perdoar. Para que fazer vingança? Para que o ódio? Então eles usavam o direito que eles tinham de ir ao tribunal, não porque era algo justo, mas porque eles queriam vingar a pessoa. Eram duros e maus de coração. Imagina esse povo, hein? Desse jeito aqui. Se a justiça que nós queremos for baseada na vingança, nós devemos abrir mão dos nossos direitos. Se você querer uma justiça, fazer uma justiça por causa de vingança, é melhor você abrir o direito do que vingar. Perdoa. Porque nós devemos usar a lei, não para a vingança, e sim para a justiça. Então nós começamos a ver aqui que Jesus ele começa a trazer a parte profunda e espiritual da lei. Ele começa aqui a levar as pessoas a fazerem uma análise do seu coração quando nós olhamos. As pessoas estavam muitas vezes preocupadas com o exterior, com aquilo que estavam praticando de exterior. Mas eles não estavam nem aí com o que estava dentro do seu próprio coração. Imagina uma pessoa falando que não tem pecado, mas que ela se vingava de todo mundo, porque ela achava que aquilo era o certo. E ele então vai terminar nessa primeira parte falando sobre o amor ao próximo, no versículo 43. E vai dizer assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer sol sobre os maus e bons, vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vocês amarem os que vos amam, que recompensa vocês têm? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vocês saudarem somente os vossos irmãos, não fazem nada demais. Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus então vai terminar essa primeira parte falando como? A respeito do amor ao próximo. Aqui diz, amarás, ele fala assim, ouvistes o que foi dito. Por quê? Eles ouviam os ensinamentos dos escribas. E eles falavam o quê? Os mestres. Vocês devem amar o teu próximo e devem odiar o teu inimigo. Odiará o teu inimigo. Essa afirmação não aparece no Antigo Testamento. É uma falsa conclusão do ensino dos escribas, que havia resultado do entendimento que somente deveriam amar o amigo judeu. Então, eles viam os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que eram cobradores de impostos para os romanos. Então, eles viam os publicanos como traidores da pátria, porque eles eram judeus e cobravam dinheiro para Roma. Então, eles viam eles como pessoas más. E os gentios? Eles eram os povos de outras nacionalidades. E eles viam ambos, tanto os publicanos como os gentios, como inimigos. Em qual sentido? Que eles não precisavam de amar, de ajudar, de estender a mão. Vocês lembram da história que Jesus conta do bom samaritano? É a mesma coisa. Um certo homem, caminhando entre Jerusalém e Jericó, ele é assaltado no meio do caminho. Os ladrões roubam tudo o que ele tem, batem nele, deixam ele caído na estrada quase morto.
Então passa o sacerdote e passa o levita por aquele local e não ajuda. Por quê? Porque não era um amigo judeu. Essa era a compreensão. Você deve amar os seus amigos judeus. Você deve amar o teu irmão da igreja. Mas os outros? Não, os outros não. Eu não preciso de amar mais ninguém. Os outros não, publicanos, gentios, os outros povos, as outras religiões. Eu não preciso de amar mais ninguém, não preciso de ter compromisso nenhum, de ajudar ninguém, estender a mão para ninguém. Esse era o pensamento a respeito disso. Coração duro das pessoas. Se não é meu amigo, eu não preciso de me sujeitar a ajudar aquela pessoa. Então eles tinham esse entendimento. E Jesus vai falar o que para eles? Que eles devem amar todas as pessoas. No sentido de se compadecer, ter compaixão, orar, pregar o Evangelho. É nesse sentido. Que nós devemos ter compaixão das pessoas. E Jesus então aqui ele vai desenvolver no coração dessas pessoas o que estava no coração delas. O que nós percebemos e que Jesus ele vai então nos mostrar é que a lei ela revela não somente o pecado externo, mas também o pecado interno dos nossos corações e dos nossos pensamentos. E que nós não podemos acomodar as Escrituras aos nossos próprios pensamentos e nem aos pensamentos da nossa própria cultura. Então Jesus ele vai mostrar o quê? Que aqueles homens que se achegaram ali para ouvir a pregação do Evangelho, e que chegaram ouvindo, achando que eram pessoas boas, e que cumpriam toda a lei, e que eram bons e perfeitos em tudo, que aquelas pessoas que se achegaram naquele lugar, Jesus agora, ao expor o Evangelho, ele vai mostrar para nós, para eles, que todos são pecadores. Que você que está aqui nessa noite, todos nós, todos nós somos pecadores. Que não há um bom sequer. Bom é um só. Deus. Os outros homens não são bons. Todos os outros têm pecados. E é isso que Jesus ele vai nos mostrar. Que o pecado ele vai muito além da aparência. Muito além. É muito além. Talvez você veja uma pessoa e fale, aquela pessoa lá é extraordinária, é boa. Mas não. Se analisar o coração, todos são pecadores. Imagina, ao nós analisarmos nessa noite, esses 5 preceitos da lei citados por Jesus. 5 preceitos. 5 mandamentos. Que Jesus agora nos mostrou. Nós provavelmente falhamos em todos eles. Tenho certeza que todos vocês que estão aqui nessa noite, vocês quebraram todos esses 5 preceitos a qual Jesus ele expôs aqui. Nós provavelmente falhamos em todos. Se Jesus tivesse exposto então os outros 600 preceitos da lei, a lei tem 600 e poucos, a lei de Moisés. Tem 600 e poucos preceitos, mandamentos na lei de Moisés. Se Jesus tivesse continuado aqui, nós tivéssemos continuado a estudar um por um desses outros mais de 600 preceitos da lei, provavelmente nós teríamos falhado em todos os outros 600 preceitos da lei. Mas, mesmo se nós, cristãos, fôssemos muito fiéis a Deus e tivéssemos falhados, irmãos, uma única vez em nossa vida, você pode de repente estar pensando, não, eu não sou tão mal assim. Mas se você tiver falhado uma única vez na tua vida, se você tiver cometido um único pecado na tua vida, um único pensamento impuro, uma única mentira, uma única falha, um único caminho errado, Tiago 2,10 diz que nós teríamos nos tornado
menos culpado de toda a lei. E igualmente, aquele que comete um único pecado na vida seria condenado como aquele que cometerá 1 milhão de pecados durante a sua vida. Um pecado, como 1 milhão de pecados, mesmo assim aconteceria a condenação. Você sabe quantos pecados Adão e Eva cometeram para que fossem expulsos do paraíso? Um único pecado. Erraram uma única vez na vida. Uma única vez foi o suficiente para que eles fossem retirados para sempre do paraíso. Agora você acha que você hoje, analisando o teu coração, que esses montes de pecados que você tem cometido, você acha que você conseguirá voltar ao paraíso? A Bíblia diz que nossa vida está escrita em um livro. Deus, no dia do julgamento, abrirá esse livro e Ele exporá todos os nossos pecados, todas as nossas grandes intenções de pecado, tudo aquilo que nós fizemos, queremos fazer e desejamos, os nossos olhos, pensamentos, tudo será exposto diante das nossas próprias vidas, ao Senhor abrir os livros da nossa vida. E você acha que há alguma chance para você se salvar? Há alguma chance de você entrar no paraíso? Há alguma chance de você entrar lá no céu, no lugar santo? Quais são as nossas chances, irmãos, de sermos salvos por causa dos nossos pecados? Não há nenhuma chance. Todos nós estamos condenados pelos nossos pecados. É exatamente isso que Jesus queria mostrar para aqueles homens. Se eles não entendessem a gravidade dos seus pecados, eles nunca iriam entender a graça de Cristo. Se nós não entendermos a gravidade dos nossos pecados, se nós não entendermos que um único pecado nos tirará para sempre do paraíso, nós não vamos entender a graça do Senhor sobre nós, a mão estendida de Deus para salvar pecadores. E é isso que Jesus Ele quer nos mostrar. É isso, a gravidade dos nossos pecados. Diante disso, eu queria fazer uma conclusão rápida sobre 3 ensinamentos importantes nesse texto que nós lemos aqui. O primeiro ensinamento que você deve guardar, irmão, no teu coração. Sabe por que você tem que guardar? Porque hoje nós somos movidos por uma série de religiões em nosso mundo, a qual ele propõe aquilo que você deseja. Propõe. Então, se você falar, não, eu quero uma igreja assim, se você digitar na internet, você vai encontrar. Aquela igreja assim, não é o jeito que eu gosto. Eu quero uma igreja daquele outro jeito, não é aquele jeito que eu gosto. O que acontece? Hoje nós temos uma grande oferta de religiões para você seguir. Você pode seguir a religião que você quiser. Você tem qualquer proposta para você. Todas, para você ser rico, ser curado, ser liberto, para você ter todos os cargos que você deseja na tua vida, para você ser exaltado no meio daquela igreja. Você tem tudo, é tudo proposto hoje, em nossos dias. E para nós não cairmos, não abandonarmos o verdadeiro evangelho, nós precisamos de guardar esses 3 ensinamentos que eu vou falar hoje para você. São ensinamentos fundamentais, que se você guardar no teu coração, se você guardar, você nunca mais será enganado. Guarde isso, que nós vamos aprender com o que Jesus Ele quer nos ensinar. O primeiro ensinamento é que nós precisamos de reconhecer que somos pecadores. A primeira coisa que Jesus Ele quer nos ensinar ao falar sobre tudo isso é que nós precisamos de reconhecer, enxergar, analisar, pensar, olhar para o coração e falar: eu sou pecador, eu errei, eu falhei, eu desobedeci, eu me rebelei, eu menti, eu fiz tudo mal, eu sou pecador. Então a primeira coisa que você precisa de entender é que você é pecador. Romanos 3,10 diz isso. Que não há nenhum justo sequer, que todos pecaram. E quando nós olhamos para o que Cristo nos ensina, nós vemos o tamanho das nossas falhas e como nós somos fracos espiritualmente em nós
pecadores. Em um tempo em que as igrejas estão exaltando os homens, falando, não, você é bom, você vai conseguir, vai dar tudo certo, não, você é tão bom. É por isso que você viraram os louvores de hoje. Os louvores é tudo para glorificar o homem. O culto é para glorificar o homem. Por quê? Porque o homem não tem pecado mais nas igrejas, nas religiões. O homem ele é muito bom. Tem até culto para o aniversário do homem, do pastor. Tem culto. Para nós vermos que o homem tem sido exaltado, tem sido levantado. E com isso satisfaz o ego das pessoas. Quem não quer ouvir que é bom? Quem que não quer ouvir que é mais que vencedor? Quem que não quer ouvir a exaltação do seu ego? E Jesus então ele vai falar, não, todos vocês são pecadores, do menor ao maior, todos pecaram, todos falharam, todos serão julgados, ninguém salvará pelas suas boas obras, ninguém salvará pelos seus méritos, mas todos são pecadores, miseráveis pecadores nós somos. Nunca se esqueça disso. No dia que alguém quiser exaltar, você não. Somente o Senhor é digno de honra, glória e louvor. Eu não. Eu sou um pecador como qualquer outro. Pelo contrário, eu sou o pior dos pecadores. Segunda coisa que nós vamos aprender nesse texto é que Jesus ele vai ensinar qual a verdadeira vontade de Deus para nós. Quando ele começa a expor a verdadeira vontade de Deus, ele vai começar a mostrar para nós que nós precisamos do Senhor. Ele vai confrontar os nossos pecados e nos tirar da zona de conforto. Quando aqueles homens começaram a entender qual era a vontade do Senhor, eles vão fazer agora o quê? Eles agora vão buscar agradar a Deus naquilo que é a vontade real do Senhor. É o que nós chamamos de santificação. Uma vez que nós reconhecemos os nossos pecados, nós queremos agora o quê? Vimos, enxergamos os nossos pecados. Nós não queremos continuar dessa forma. Mas nós queremos que o Senhor agora nos ajude, nos limpando dos nossos pecados, nos tirando dos nossos pecados, nos salvando dos nossos pecados. E isso acontece por meio da santificação. E a santificação é um processo que não é causado apenas por nós, mas pelo Espírito de Deus. Isso vai mostrar que agora nós vamos ver que nós precisamos do Senhor para vivermos nesse mundo. Nós precisamos da santificação. Nós precisamos que o Espírito de Deus nos guie por este mundo, nos conduza por este mundo. Nós não queremos mais viver dessa forma caída, dessa forma, viver de qualquer forma, de qualquer jeito nesse mundo, mas nós queremos, Senhor, eu estou entendendo o meu pecado. Senhor, agora me ajuda. Me ajuda a obedecer ao Senhor. Me ajuda a cumprir a Tua palavra. Me fortaleça. Por quê? Para nós, então, podemos glorificar o nome do Senhor nesse mundo. Quando o Senhor salva pecadores, Ele começa a mudar o coração dos pecadores. Para que esses pecadores agora, pelo seu modo de viver nesse mundo, eles começam, então, a glorificar ao Pai, a Deus. Então, a segunda coisa que nós vamos aprender aqui, nessa passagem, é que nós devemos buscar a santificação e não nos conformar com os nossos pecados. Talvez você chegou aqui, reconheceu que é pecador, mas agora busca o Senhor de coração e fala, Senhor, até quando eu vou viver com este pecado? Até quando eu vou viver dessa forma? Me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a limpar o meu coração, me ajuda a perdoar, me ajuda a não querer mais vingança, me ajuda a falar as coisas e cumprir os meus juramentos, aquilo que eu estou falando para não envergonhar o Teu nome, me ajuda a amar não somente os irmãos, mas as outras pessoas que estão perdidas. Senhor, guarda o meu coração para que eu não abandone, para que eu não olhe para outras mulheres. Senhor, me ajuda. É o momento que nós vamos buscar a santificação. Então aqui o Senhor ele vai nos ensinar o quê? Que nós não podemos por nós mesmos, mas ao Ele mostrar a verdadeira vontade do Senhor, Ele está aqui para nos ajudar a buscar a santificação, a obedecer a Deus
segundo o padrão de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. E o terceiro ensinamento, terminando, que Jesus vai mostrar para nós. Ele diz no versículo 17, que ele veio para cumprir a lei. O terceiro ensinamento para nós é que somente Cristo cumpriu com perfeição a lei. É por isso que somente Cristo pode nos salvar. Nós não conseguimos encontrar salvação em nada, em nenhum outro, a não ser em Cristo. O pastor não salva, a placa da igreja não salva, homens não salvam, Maria não salva, os santos não salvam, ninguém salva a não ser Cristo. A Bíblia diz que somente Cristo cumpriu perfeitamente toda a lei. É por isso que somente Ele pode nos salvar. Se você está neste lugar e reconhece os seus pecados, espera que Deus mude agora o teu coração. Confie somente em Cristo. Agarre-se somente em Cristo. Busque somente na cruz de Cristo. Porque somente Ele pode nos salvar. Não há méritos, não há boas obras, não há nada em que podemos ser salvos, a não ser por meio de Cristo. Esta é a mensagem dessa noite. Um Deus santo, que salva homens pecadores, os santificando-os para serem o sal e a luz do mundo, a fim de que o nome dele seja glorificado. Essa é a mensagem de Cristo para nós nessa noite. Este é o Evangelho. Amém. Por isso, nesse momento, vamos orar a Deus. Talvez você chegou neste lugar se achando injusto, achando que tem poucos pecados, mas ao analisarmos a profundidade do nosso coração, todos nós vamos encontrar grandes misérias em nossas vidas. E somente o Senhor pode nos purificar e nos salvar. Peça ao Senhor, Senhor, me perdoa, porque eu fui duro de coração, eu estava cego, eu agi de forma errada, falei que não devia, eu fiz o mal. Olha o meu coração nessa noite, ó Deus. Quando Cristo, meus irmãos, Ele expõe o pecado no coração do homem, não é para condenar os homens, mas é para salvar os homens. Só podem ser salvos de pecados quem tem pecado. O Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer salvar a tua alma. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer santificar a tua vida. Peça a Ele: Senhor, não me deixa, ó Deus, como estou, mas muda-me. Me perdoa, me santifica.